Boa tarde a todos. Vou apresentar no seminário hoje, na quinta reunião científica da LATOX, e o tema do artigo é drogas de abuso no trânsito. Então, as taxas de acidente no trânsito vêm diminuindo cada vez mais com o passar dos anos, inclusive os acidentes envolvendo motoristas alcoolizados. E a justificativa para isso são as intensas campanhas de conscientização realizadas pelo mundo todo. Assim como no Brasil, a gente tem a lei seca e os bafômetros, que depois da implementação dessas leis e dessas campanhas diminuíram muito o número de acidentes. Em outros países ao redor do mundo também tiveram essas campanhas. Entretanto, os acidentes envolvendo outras drogas têm tido as suas taxas aumentadas justamente pelo maior número de testes sendo realizados não apenas com álcool, mas também com outras drogas de abuso. Estudos na literatura, demonstram que até 15% dos motoristas testaram positivo para uma ou mais drogas de abuso, e o Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência mostrou que 1,3% dos motoristas de carro dirigem sobre a combinação de álcool e de alguma outra droga de abuso. E diversos países, fazem testes de drogas em motoristas envolvidos em acidentes, e o álcool é a substância mais detectada por dois motivos. O primeiro motivo, que é a droga de abuso mais utilizada no mundo, na maioria dos países é legalmente, a utilização do álcool é legal, então é muito utilizado pela população de todas as faixas etárias, todas as classes. E segundo, que a maioria dos testes é feito só para o álcool, como o bafômetro. No Brasil mesmo é muito raro separar uma blitz e fazer um teste, por exemplo, para cocaína ou alguma outra droga, além do álcool. E a determinação, então, dos efeitos dessas drogas na direção. Geralmente, os estudos são realizados para analisar os efeitos dessas drogas. São estudos experimentais que vão testar, então, a habilidade de direção do motorista sobre o efeito de drogas. Eu até fiquei pensando como que eles faziam esse estudo, o artigo explica, Mas tem vários tipos de estudo. O teste de ouro é a análise da direção na rodovia, e nesse teste os indivíduos então vão dirigir a uma velocidade controlada com um carro adaptado. Então aqui, como esquematizado nessa figura, estariam os participantes da pesquisa nesse carro laranja, os pesquisadores no carro da frente, e aí os participantes estariam sob o efeito de alguma droga, e aí o pesquisador estaria no carro da frente. Esse teste dura mais ou menos 1 hora, e tem uma quilometragem de 100 quilômetros. Então, eles percorreriam esse percurso de 100 quilômetros, e os pesquisadores iriam analisando como que o indivíduo está participando da pesquisa está dirigindo sob o efeito do álcool, do LSD, da cocaína. Mas tem um problema, que a maioria dos países não permite esse tipo de teste, justamente para você colocar um indivíduo sob efeito de droga para dirigir em trânsito real. Então, apenas nos Países Baixos, na Holanda, que esse tipo de teste é permitido em vias públicas. No resto dos países é realizado em aeródromos, por exemplo, igual Interlagos mesmo, algumas outras pistas de corrida, em um ambiente controlado, num ambiente aberto apenas na Holanda. Então, o álcool, é a principal droga de abuso utilizada no mundo. No mundo. Esse estudo sueco, por Al e colaboradores, chegou ao resultado que 38% dos pacientes dos acidentes com vítimas fatais e 21% dos acidentes sem mortes foram causados por motoristas que testaram positivo para álcool, e mais 50% dos acidentes de trânsito no Brasil envolvem alguém que dirigia alcoolizado. Essa figura aqui mostra os efeitos da concentração do álcool em comparação com as habilidades de direção. Então, no eixo aqui Y temos as concentrações plasmáticas de álcool, a B a C, e aqui os efeitos, sobre a simulação. Então, em concentrações até 0,02, o motorista só tem uma atenção dividida, mas ele ainda consegue dirigir com uma certa qualidade. A partir de 0,04%, ele já vai perdendo a vigilância, a percepção, o tracking, que seria
seguir as linhas, as faixas, as habilidades cognitivas, psicomotoras, e a partir de 0,1%, a velocidade dele de reação já diminui muito em caso de algum acidente ou de algum evento adverso. E a quantidade de álcool, então, está diretamente relacionada com a probabilidade de ocorrência de acidentes. Ressalta-se esse estudo que mostrou que baixas doses de álcool já apresentam efeito protetor sobre a habilidade de dirigir. Então, seria que até 0,02% os indivíduos, né, que beberam, eles estariam mais conscientes pelo fato de, tomei uma cerveja, então eu tenho que tomar mais cuidado ao dirigir, então eu vou dirigir mais devagar. Ele ainda não tem aquela euforia de se achar imbatível e acelerar loucamente. Então, achei esse dado até curioso, que em baixas doses, baixíssimas, o álcool tem um efeito protetor, né, deixando a pessoa mais consciente do que ela fez e dos riscos que ela corre, mas a partir de 0,04%, esse efeito protetor já passa totalmente. E devido a isso, então, que a maioria dos países estabeleceu de 0,05 a 0,02% como limite máximo para os indivíduos, né, alcoolizados estarem liberados para dirigir. Aí aqui a segunda substância que o artigo trata é a nicotina, que ainda não existem muitos estudos para analisar a prevalência da direção sobre a ação da nicotina, e esse fato é surpreendente, pois o hábito de fumar e dirigir é muito comum. Inclusive, antigamente diziam até propagandas, né, incentivando a direção, fumar e tudo, e o ato de fumar é uma causa secundária de distração, porque o indivíduo está fumando, vai ter que acender o cigarro, apagar o cigarro, pegar a isqueiro. Então, é igual como usar o celular, né, ele acaba distraindo muito, e já é demonstrado, entretanto, que a nicotina tem efeitos cognitivos que vão, então, reduzir o tempo de reação e aumentar também o alerta do indivíduo. E algumas hipóteses predizem que fumar aumenta a performance ao dirigir. Então, a ação da nicotina ainda está muito aberta e não tem nenhum estudo fechado sobre isso, mas pela lei de trânsito do Brasil é proibido fumar e dirigir, pelo mesmo motivo que é proibido usar o celular e dirigir, porque você não pode dirigir sem as duas mãos no volante, e não pela ação da nicotina, mas apenas pela ação de estar sem uma das mãos ao volante ao dirigir. A outra substância, que é a cannabis, que depois do álcool é a droga de abuso mais comum encontrada em motoristas. Um estudo da Nova Zelândia mostrou que 1 a cada 5 jovens motoristas já admitiu ter dirigido após fumar cannabis, e a prevalência, então, do THC, que é a substância ativa, em acidentes fatais, variou entre 4 a 14%, e em 80% dos acidentes, né, envolvendo motoristas que tinham utilizado a cannabis, 80% deles testaram também positivo para o álcool. E aí, então, um estudo foi realizado com indivíduos que fumaram 4,9 miligramas ou 8,4 miligramas de THC, e foi demonstrado que apenas a maior concentração, que é a de 8,4 miligramas, os motoristas começaram a perder, então, as habilidades de direção. Já esse outro estudo aqui demonstrou que a associação de 8,4 miligramas de THC e 0,06 de álcool, né, por cento de álcool na corrente sanguínea, foi responsável por mudar significativamente a habilidade de direção. E a imagem aqui ela demonstra 3 estudos realizados com a influência do THC e com o álcool. Então, tem um estudo de referência, esse de Robb, de Marx, e aí ele demonstrou como o álcool e o THC agem conjuntamente. Podemos ver que quanto maior a concentração de álcool e de cannabis que o indivíduo utilizar, maior é o índice, maior é a variação, né, da posição lateral, ou seja, maior zigue-zague o motorista vai estar fazendo enquanto dirigir, menos ele vai conseguir manter o foco e a linha, e maior é a probabilidade de acidentes. E um fato interessante é que a Holanda é um país que tem a cannabis liberada, né, para consumo, mas é um dos países que combate fortemente o uso da cannabis e a direção,
sendo que lá é expressamente proibido dirigir após ter utilizado cannabis e os indivíduos forem flagrados são presos e as penas, inclusive, são até maiores do que a da utilização do etanol. Então, é até um país que libera, né, o uso recreativo, mas o combate deles no trânsito é muito forte, justamente por ser liberado, eles fazem testes para isso e estão mais atentos à utilização dessa substância e à direção. A cocaína agora. Na Suécia, 3% dos suspeitos de acidentes estavam sob efeito de cocaína, e a maioria desses indivíduos, né, são abordados por conta da sua direção agressiva. Então, normalmente, os indivíduos que utilizam cocaína e dirigem, eles furam o sinal vermelho, dirigem em alta velocidade, fazem zigue-zague com o carro, tem aquela sensação de euforia de ser imbatível e de tentar manobras que eles não estão acostumados, e geralmente eles são parados nesse estudo da Suécia, né, devido a esse fato e não devido ao fato de ter acontecido um acidente em si, mas apenas pela percepção, né, da forma que eles estão dirigindo. A prevalência do uso de cocaína por motoristas varia entre 1 e 13%, e essa variação é muito grande, pois a cocaína não é utilizada por todos os grupos etários, igual o etanol, então ela é utilizada por um grupo muito específico e também em alguns países muito específicos, então tem essa grande variação de 1 a 13%. E os efeitos, então, da cocaína são reduzir a vigilância e a reação do motorista, aumentar essa euforia, que faz com que, então, o indivíduo se sentisse imparável. Agora, o êxtase e o MDMA. São duas drogas recreativas muito populares, né? Muito utilizadas em festas, festivais de música, e muitas pessoas dirigem sobre o efeito dessa droga após esses eventos. Então, também li um outro artigo falando que nos Estados Unidos, depois tem esses grandes eventos, eles sempre ficam atentos, né, para fazer testes nos motoristas relacionados ao uso de ex-MDA, justamente por serem nesses ambientes que tem um maior consumo. Essas drogas são muito utilizadas em combinação com álcool e outras drogas de abuso, e 1 a 2% da população dirige, então, sob a influência dessas duas drogas. Essa pequena porcentagem, né, dos motoristas envolvidos em acidentes é flagrada também justamente pelo efeito dessas drogas, assim como o efeito da cocaína é muito perceptível o efeito do indivíduo que utilizou êxtase e está dirigindo. Dois estudos mostraram que o MDMA impulsiona a performance dos jovens antes e depois dos motoristas, né, serem flagrados e de utilizarem essa droga em festas. Então, teve um estudo que o pesquisador foi para a porta de uma rave, levou um simulador. Antes da festa começar, ele convidou as pessoas para fazer o teste no simulador, e aí as pessoas fizeram e tudo, e após a festa ele continuou lá no ambiente, e conforme as pessoas iam saindo, ele perguntou se elas tinham utilizado a droga, as que utilizaram, ele convidou elas para refazer o teste, e ele analisou então como que mudou significativamente a habilidade de direção. Esse estudo tem um viés que as pessoas, após várias e várias horas de festa, além de terem usado a droga, elas estavam sem dormir, estavam exaustos também por dançar e por estar ali naquele ambiente, mas é um dos estudos mais fortes que tem envolvendo êxtase, MDMA, nessa área da direção. E assim, então, como a cocaína, ele notou que os indivíduos tinham uma euforia e uma alta confiança também para dirigir, então eles não tinham esse senso de direção defensiva. Outra droga muito utilizada, né, é o LSD, e era muito utilizada nesses indivíduos também relacionados à festa, mas a prevalência dela em motoristas é muito pequena, girando em torno de 0,4% no Reino Unido. E todos os motoristas desse estudo, né, que utilizaram a LSD e relataram já ter dirigido, falaram que é muito perigoso e levou a alucinações e dificuldades visuais. Além disso, eles relataram ter alterações psicomotoras, ataques de pânico e a sensação também de ser imbatíveis. Aqui eu coloquei esse desenho de um carro fazendo drift,
Porque assim como o êxtase, o LSD também causa essa sensação de ser o melhor motorista, que nada vai acontecer, então o indivíduo tem essa euforia. Aqui, então, tem as anfetaminas, que são uma das drogas de abuso no trânsito mais conhecidas e mais utilizadas também. São detectadas em mais de 2% dos motoristas, né, que são parados em blitz, e a incidência da utilização dessa droga em vítimas de acidentes varia entre 2% e 5%. Os motoristas de longa distância, né, os caminhoneiros, são os principais usuários dessa droga para manterem-se então acordados. Em 7% dos acidentes fatais envolvendo caminhões, o motorista estava sob efeitos de metanfetamina. No Brasil, 66% dos caminhoneiros relataram utilizar esse tipo de droga, que é um dado bem grande, né, bem assustador, mais da metade, e baixas dosagens de anfetaminas melhoram também a performance psicomotora, porém esses indivíduos, né, não utilizam baixas dosagens, utilizam longas dosagens a longo prazo também, é uma utilização crônica, e essa utilização crônica vai trazendo diversos problemas. Aqui, então, estamos mostrando os sintomas, né, dependendo da concentração plasmática de metanfetamina. Baixas doses, está mostrado aqui, causam o efeito de aumentar a atenção, reduzir o sono e o tempo de reação, né, que são esses efeitos que os motoristas normalmente buscam, e melhora então a performance ao dirigir. Porém, as altas doses, né, com utilização crônica e com o vício, causam euforia, pensamento acelerado, alucinações, desilusões, a ideia de grande capacidade mental também, e doses maiores já que 10 miligramas por litro, né, de 10 a 100 miligramas por litro, podem levar ao coma, à morte e também à violência e características irracionais. A pessoa já não começa a pensar muito para agir, então ela pode ter várias complicações, assim como acontece, né, no trânsito. E aqui a última droga que o artigo relata são os inalantes, que não são uma droga de abuso muito comum. Na Espanha, apenas 0,1% dos motoristas declararam utilizar essa droga enquanto dirigiam. E aqui o N2O, o isoflurano e o sevoflurano são os três principais constituintes, né, dos inalantes. E eles, eles diminuem o tempo de reação, a coordenação cabeça-olhos e a memória dos indivíduos. Além disso, eles sentem tremores, têm a fala arrastada, a euforia e a diminuição dos reflexos. Concluindo, então, a maioria dos motoristas utilizam drogas de abuso por subestimar os riscos de acidente no trânsito, sendo que muitas drogas de abuso não são detectadas, esses índices muito baixos de LSD, cocaína, cannabis, inalantes e todas as outras drogas que eu falei aqui, exceto o álcool, são devido ao fato que a polícia, né, e os órgãos de trânsito não realizam testes para essas drogas. Normalmente só realizam testes quando acontece um acidente fatal e às vezes nem assim são realizados testes para outras drogas. Então tem que ter uma conscientização maior da população para saber sobre os efeitos do álcool e dessas outras drogas também, sobre a direção, mas também do governo e dos órgãos relacionados à perícia, à polícia, né, para realizar também o teste dessas outras drogas nos motoristas, para saber exatamente a prevalência, porque muitas dessas outras drogas são utilizadas também sob o efeito do álcool e acaba caindo tudo na conta do álcool, porque o acidente ocorreu porque o motorista estava alcoolizado apenas, sendo que ele tinha utilizado, né, combinado várias outras drogas e que não são detectadas. E o Brasil mesmo não tem dados, só tem dados sobre o álcool, mas os dados sobre outros tipos de drogas são muito raros e foi até difícil de encontrar, tanto que todos os dados que eu trouxe aqui são de outros países. E é isso. Bem, André, primeiro, parabéns pela apresentação. O artigo é bom, né, da gente ter um pouquinho de conhecimento sobre. E realmente é um pouco assustador essa parte do Brasil, a gente não ter tantos dados, né, como deveria das drogas.
de abuso, principalmente no caso das anfetaminas, né? O motorista de Uhum. caminhão aí adora usar rebite para ir a longa distância e acaba causando muito acidente. No caso das anfetaminas, em específico, a análise toxicológica seria só por urina ou tem como fazer por saliva, alguma coisa do tipo assim também? Pelo que eu tinha visto, Karina deve saber melhor pra responder. Mas acho que urina, mas também tem como fazer por cabelo, né? Pelo, tudo, pelo sangue. Então acho que não é só pela urina, não, Gabriel. Eu acho que o toxicológico tem como fazer por outras vias, né? Sem ser só pela urina. Mas tem alguma preferencial no caso dessas anfetaminas? Pelo que eu tinha visto, eu não sei se esse artigo utilizou a urina como uma forma padrão ou se é assim também que a polícia, a perícia faz, né? Mas que eu tinha visto, eles fizeram pela urina, o que eu vi. Mas não sei se é assim também no Brasil. Existe a possibilidade, a gente tem, aqui no Brasil vende também tem várias opções, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que a gente faz esses kits de teste rápido para identificação de Covid, o de gravidez, esses com os risquinhos, a gente Uhum. consegue, tem eles também para detecção de drogas, para toxicológico. E aí tem eles para uma gotinha de sangue, que é o que costumam usar nesses postos. Assim, aqui no Brasil eu nunca fui parada num desses, eu já fui parada até no de bafômetro, mas esses com o kit rápido, eu não sei se a polícia daqui usa em algum lugar, eu nunca ouvi falar alguém que foi parado e fez esse, então não tenho essa informação, posso até procurar saber. Mas a gente consegue comprar até pelo Mercado Livre aqui no Brasil. A gente tem eles para identificar só uma droga, cannabis. Ou eles têm também, vem um holderzinho que identifica 3 drogas diferentes, cannabis, cocaína e LSD. Tem uns que vêm com 10 drogas diferentes, então você sai pingando a gotinha ali nos espacinhos, embaixo de. Ele vem como único, mas com os pontinhos para você pingar a gotinha em cada pedacinho. Imagino que no caso desses pais que querem saber se os filhos. Eu imagino que aqui seja vendido com essa finalidade, assim, porque eu nunca vi sendo aplicado. Porque quando você vai no laboratório, coleta o sangue e faz por massas, né? E aqui eu não sei outras finalidades, se empresa pode utilizar, de repente, quando o funcionário entra, eu não sei como é que funciona nesses casos privados, sabe? Mas qualquer pessoa consegue comprar esses sorológicos. Não acho caro, você consegue comprar a caixinha com 10 testes, enfim, tem N possibilidades, tem muita coisa no mercado aqui no Brasil, mas está nessa faixa de preço, de uns R$ 40 cada holderzinho. E a polícia pode utilizar esse também. Então, uma gotinha de sangue, assim como é o de diabetes, da fitinha, você consegue detectar a presença naquele momento ali, se a pessoa fez ou não o uso de cada uma dessas drogas. Aí você só precisa comprar o kit com as fitinhas específicas para a droga que você está procurando pesquisar, né, no caso. Entendi. Obrigado, Karina. Obrigado, André. Não. Eu gostei muito do tema. Eu gosto muito de olhar essa parte de anfetamina. Tinha um tio que era caminhoneiro, ele gostava muito de usar rebite, sabe? Teve uma vez que se deu bastante mal. Aí eu dou uma estudada. Acho bem legal. Aqui no Brasil, infelizmente, é o que o André... falar nisso, André, parabéns. Também achei o seminário muito bem feito, sua explicação muito clara, sem rodeios, sem confusões. Eu gostei bastante do seu seminário também, tá? Achei que ficou muito bem montado, muito bem explicado. Obrigado. Infelizmente, isso é uma realidade, assim. Não é difícil de você estar numa estrada. Eu voltando de BH já mais de uma vez, infelizmente, encontrei caminhoneiros fazendo zigue-zague na pista, jogando todo mundo para o acostamento e buzinando, porque o motorista visivelmente estava alucinado, assim, ao volante. Isso é muito comum, infelizmente, de a gente encontrar aqui no Brasil. Não é à toa que a gente passou a exigir o exame toxicológico, né, para esse tipo de profissão remunerada, porque aqui no Brasil isso é muito sério. A gente
Não sei se vocês assistiram o jornal de um casal que estava fazendo um passeio de moto e o caminhoneiro, ele estava atrás, ele estava sob efeito de várias drogas, inclusive cocaína, e aí parece que ele tinha misturado anfetamina também. E ele pegou, isso foi esse ano, ou foi no início desse ano, ou foi no finzinho do ano passado. E aí o casal estava numa moto, fazendo essas viagens, ele atropelou o casal na moto, passou por cima da mulher, o marido conseguiu pular e se agarrar ao caminhão, e conseguiu chegar ao motorista de pendurado mesmo na janela, pedindo ele para parar, para ele poder pular, e o motorista alucinado ficava, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Assim, mostra os relatos dos outros caminhoneiros tentando buzinar, um caminhoneiro viu o moço pendurado e entrou em contato com vários outros, até que os próprios caminhoneiros conseguiram meio que fazer um bloqueio para ele ser obrigado a parar, para o homem conseguir descer do caminhão e a polícia conseguir apreender o motorista desse que estava totalmente transtornado, assim. E mesmo a polícia custou fazer ele descer do caminhão. A cena que mostrou no jornal era uma coisa grotesca, assim. É surreal você pensar que alguém tem coragem de sentar atrás de um volante naquele feito que ele estava, assim, totalmente sem condições de nem andar a pé numa rodovia, que dirá de dirigir. A moça morreu, mesmo conseguiu ser atendida, mas foi muito grave, o caminhão passou por cima dela, foi uma coisa horrível. E o marido, coitado, né? Assim, imagina você viver uma situação surreal dessa, né? E a gente vê muitos motoristas fazendo isso, né? A gente tinha falado nos outros seminários, tem motoristas que chegam para fazer o exame totalmente sem pelo, para poder mascarar o uso crônico dessas substâncias. Então, se a realidade é até de tentar já conseguir mascarar o resultado, imagina como ele não usa, né, isso no dia a dia. Mas infelizmente, é uma realidade. E sobre os efeitos dessas drogas, eu acredito que assim, não tem muito o que comentar, né? Todos vocês já estão familiarizados com os efeitos de álcool, LSD, cocaína, anfetaminas. E é claro que uma substância que é capaz de mexer de uma maneira tão profunda com o sistema nervoso, com percepção, com tempo de resposta, vai afetar grandemente a capacidade de direção de um ser humano. E acho extremamente curioso também, André, o que você coloca, não só para anfetaminas, o que o artigo traz, né? Eu também achei bem curioso, eu não sabia disso. Para anfetaminas e álcool, que nessas doses bem baixinhas, o efeito é inverso, né? De você fica mais atento e melhora a capacidade de direção só depois você perde isso, quando a dose começa a subir. Eu também não sabia, não tinha visto isso até ler esse artigo. E também achei bastante curioso. O problema é a pessoa conseguir parar o uso nessa dose tão baixinha, né? Também achei esse dado curioso, que não é algo inesperado, né? E é muito interessante como eles fazem também os testes, né? Onde é permitido para efetivamente avaliar de uma maneira criteriosa, científica, os efeitos das drogas sob a direção, né? Que você falou, eu não sabia que era feito desse jeito. Então, você tem esses testes reais, assim, você bota a pessoa sob efeito da droga, dose controlada, bota ela num carro de propósito e coloca ela para dirigir, para avaliar o que muda em termos de capacidade de direção. Isso é muito legal, eu acho. Aqui a gente não faz assim, né, em estrada aberta, com trânsito real, mas é por causa do risco, óbvio, especialmente se o teste for feito em doses muito altas, né, porque aí a gente faz isso, vai fazendo as avaliações com as dosagens, né, para construir esses gráficos que você mostra aí. E é muito surpreendente, eu acho, a gente pensar num experimento em que a gente vai administrar uma droga de abuso naquela concentração para avaliar se a pessoa consegue ou não dirigir sob o efeito daquela droga
em determinadas concentrações. Eu fiquei bem surpreso quando eu peguei o artigo. Falei, como será que ocorrem esses experimentos, né? E aí, literalmente, a pessoa é colocada sobre o efeito da droga para dirigir, eles vão avaliando. Mas o que eu achei mais engraçado disso tudo foi o do êxtase, que ele foi antes e depois de uma rave, convidando as pessoas. Porque também é meio complicado você falar que você vai achar... Porque, por exemplo, para fazer esses tipos de teste, idealmente, a sua cobaia, ela não pode ser já um usuário, né? Alguém que está acostumado com efeito, porque senão você tem todo um viés, né, da seleção. Você tem que pegar uma cobaia, teoricamente, que não é um usuário crônico, enfim, para efetivamente o efeito, você ter mais controle de dose, de a pessoa não ter desenvolvido resistência ainda, né? Então, imagina o quanto que é complicado você conseguir voluntários para um tipo de teste desse. Olha, a gente vai te administrar X miligramas por ml ou por litro de sangue de cocaína, e você vai entrar num carro e dirigir. É meio complexo, né? Né? Um tipo de estudo muito comum e que todo mundo falaria bom. Assim. É muito diferente de você pegar uma cobaia. Não, você vai experimentar um medicamento que é para isso, já tem todo um teste de segurança em rato, em camundongo, enfim. É muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver quando a gente pensa em experimentação com cobaia. Mas sobre as minhas observações, pessoal, era isso, tá? Se alguém mais quiser tirar alguma dúvida. Eu queria parabenizar o André, gostei bastante. Eu acho que esse tema é muito interessante, porque meu pai é motorista, só que atualmente ele é motorista de transporte escolar, ele não é de estrada mais, mas ele já foi caminhoneiro. E ele conta sempre, ele fala, né, que nunca usou nenhuma substância, mas que todo mundo que trabalhava com ele, na época que ele era caminhoneiro, utilizava. Todos. Ele falou que ele era o único e que o pessoal criticava ele por ele não usar. Só que isso era quando eu tinha acabado de nascer. E ele ficava preocupado, ele falou que só não usava, porque ele falou assim, como que eu vou usar uma coisa e dirigir? Eu vou perder meu controle e eu tenho um filho pequeno. Aí eu era o incentivo para ele não usar. Isso é muito preocupante. E os outros não tinham isso. Então, hoje em dia, ele tem vários amigos que ainda são caminhoneiros e diminuiu muito. Tem alguns conhecidos que tiveram problemas cardíacos, teve hemorragia, teve vários problemas porque usaram em longos tempos. E eu acho que, pelo menos a minha cidade, ela é, vamos dizer assim, exportadora de cal para o Brasil todo. A gente produz cal para todos os estados do Brasil. O pessoal sai da minha cidade de caminhão e vai para em Roraima. Então, toda a economia gira em torno disso. Então, o pessoal não vê o problema disso. Então, eu acho que isso é algo muito crítico, que devia ser muito mais falado. Já é falado, mas devia ter ações ainda mais efetivas contra, porque ainda é usado de forma desenfreada, pelo menos a realidade que eu vejo lá, né? Tem os testes, tem tudo, mas ainda conseguem burlar de alguma forma e ainda tem as pessoas usando e a gente vê relatos, menos que no passado, mas ainda assim, né? É uma pena, mas infelizmente ainda não chegamos num ponto bom para todo mundo. Eu também quero parabenizar o André pela apresentação. Eu acho o tema super relevante, né? De ser falado, porque é algo que tem, né, que costuma estar no dia a dia das pessoas, né? O álcool, principalmente o álcool. Então, eu acho que foi um tema bastante interessante de ter trago aqui para a Liga, né, para discutir. Essa questão que o Breno falou da maioria dos caminhoneiros utilizarem essas drogas de abuso para poder melhorar, né, o rendimento na estrada, para poder ficar mais tempo acordado, né, para fazer seu trabalho, revela ainda outras questões, né, mais graves até, que eu acho, porque, igual o Breno falou,
que a cidade dele exporta cal para o Brasil inteiro. Então, tem pessoas que saem da cidade do Breno que vai através do país para levar o cal até essas cidades. Aí, na minha opinião, também já gera um problema do porquê que tem que utilizar, né, esse transporte para poder levar as coisas até outros estados, né? Por que não podemos ter uma ferrovia que nem outros países utilizam, que diminuiria também essa quantidade de caminhões nas estradas, diminuiria a quantidade de drogas de abuso sendo utilizada pelas pessoas, pelos caminhoneiros principalmente. Então, assim, é um problema muito profundo, né? Que se for aprofundar, vai só achando ainda mais situações complicadas. Mas eu quero parabenizar a André, que foi muito bem falado, e eu adorei o seminário. Essa questão que a Ana falou é bem importante da gente analisar mesmo, né? Essa questão das empresas colocarem meta aos colaboradores para conseguir algum tipo de lucro próprio, que nem esse meu tio que era caminhoneiro. Ele trabalhava numa distribuidora de Ponte Nova e lá eles tinham esse costume, induzido por um superior mesmo, de usa isso aqui que você consegue chegar lá mais rápido. E aí o uso crônico fez com que não só ele, mas como vários tivessem convulsão no meio da estrada, e aí vários acidentes graves. Ele perdeu vários amigos, depois desse episódio ele até teve que aposentar, e assim, até hoje continua com o uso, e ver superior recomendando o uso de anfetamina é um negócio meio difícil, né? É uma coisa bem grave mesmo. É complicado, né? Normalmente quem recomenda o uso, quem cobra produtividade, né? Não é quem está correndo risco efetivamente na estrada. E dessa penúltima vez que eu voltei, que a gente encontrou um motorista desse na estrada, eu fiquei pensando muito nisso. Estava noitinho, eu estava voltando de BH, ali estava no carro, e o motorista, eu estava atrás dele, e realmente, assim, ele ia para a contramão, pensa, a estrada, aquela serra que é só curva, que já é um caos de passar quando está normal, né, todo mundo seguindo na sua pista direitinho, e ele ocupava toda a pista, os carros que vinham na outra direção começavam a piscar farol, buzinar, e estavam literalmente se jogando no pouco acostamento, porque senão ele ia passar por cima. Tava assim, e todo mundo ligando, a gente ligou para a polícia de dentro do carro, falou, olha, a gente está nesse trecho, o motorista está assim, assim, o policial falou com a gente assim, a gente já recebeu várias ligações denunciando esse motorista, mas a gente tem que esperar ele passar por um posto da polícia. Eu falei, mas se ele matar uma família inteira antes desse posto, o que vocês vão fazer? Vir recolher os corpos? Porque tá faltando muito pouco para isso acontecer. Então, você vê que a própria polícia, eu não fui a primeira pessoa que ligou da estrada para passar que ele estava fazendo isso, passei a placa, passei tudo, e não deu em nada, assim. Né? Porque, na minha opinião, a polícia tinha que pegar as viaturas e ir atrás e parar o motorista. Porque, da mesma forma que iam esperar ele passar em algum posto, muito antes disso, ele podia ter matado alguém, enfim, não sei. E aí, em um determinado ponto, no meio da estrada, ele simplesmente encostou o caminhão, acho que percebeu que não tinha mais condições de seguir, e foi aí que a gente conseguiu passar, porque a gente estava com medo até de tentar ultrapassar para ficar livre, e ele, naquele exato instante, invadir a contramão e levar a gente para fora da pista. Assim, a gente é muito aterrorizante encontrar alguém no caminho, assim, principalmente quando você está a família inteira dentro do carro. É pior ainda a situação, eu acho. E no lugar de tratar como um absurdo, que a situação quase normatiza, né? Fala assim, não, é normal, tá normal. acontecendo. A gente espera, se matar alguém, tá tudo ok, né? Assim, já aconteceu antes. É triste, é muito triste, eu acho. Mas, enfim. Brasil, né? Pessoal, temos mais alguma consideração quando o seminário do André? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, tudo bem. Então, André, muito obrigado de novo. Sua apresentação ficou muito boa, sua fala foi muito boa, conseguiu resumir bem o artigo, deu para entender direitinho, foi bem interessante também. E com isso terminamos o seminário.